Sejam bem-vindos ao meu canal Maria Ganitz. Eu sou a Maria Fernanda do Porto. Hoje vou-vos falar dos modelos que eu testei para a Vera Valimac e para o livro Interpretations Volume 7. Eu testei os 6 modelos da Vera e vou-vos falar de cada um individualmente, dos fios que utilizei, do grau de dificuldade e vou-vos mostrar alguns detalhes dos modelos. Espero que gostem. Comecemos pelo gorro Siena. O gorro Siena é um gorro cheio de tranças e borbotos. Ele é muito divertido e interessante de se fazer. É feito num fio sport à volta de 100 gramas 300 metros. Ao contrário do modelo original, que é tricotado num fio de uma só cor, eu optei por este fio que tem gradação de cor da Rosários 4. É o fio Ribeira na cor 16. Tive a sorte, e foi totalmente espontâneo do próprio fio, não tive nada a ver com isso, tive a sorte da gradação da cor resultar nos sítios certos, ou seja, esta primeira parte que corresponde ao canelado ficou em tons de pretos e cinzentos, tendo depois o início do gorro, onde começam as tranças e os borbotos, virado para este cinzento muito clarinho e depois aqui na parte final, onde o gorro diminui para cinzento intermédio. O gorro é muito quentinho, porque tem a estrutura dos cabos e dos borbotos. Eu optei por colocar um pompom no final. Esta barra de canelado podem fazer mais pequena se quiserem, mas ela é feita assim grande para se dobrar. Eu posso dizer que o novelo do Ribeira tem 150 gramas e eu gastei mais ou menos 240 metros, ou seja, cerca de 80% do novelo. Ainda me sobrou bastante. Se quiserem fazer umas luvas a combinar, podem fazer. Por isso, um novelo Ribeira chega e sobra para fazer o gorro Siena. É um modelo que nem podem fazer para o Natal, porque ele faz relativamente rápido. Agora, vamos falar do Shile Dust and Clay, que é um Shile crescente, que vai aumentando em termos de pontas, que depois faz aqui em termos de cor umas riscas, tem um lace em voltas encurtadas e depois mais riscas. Não é um modelo complicado, tal como a maioria dos shiles da Vera. É um modelo que se faz muito bem por ser feito num fio fingering, que é o equivalente a um fio de meia, e em fio mohair, que é este mais fininho. Eu optei por usar este verde escuro com este mesclado, e os dois fios são da Ushitita. Um é o merino da Ushitita, o single da Ushitita, e o outro é o Kid Silk Lace. Em termos de quanto é que eu gastei? Gastei à volta de 0,9, ou seja, 90% de um novelo do fingering e 90% do modelo do mohair. O lace, como podem ver, não é um lace muito complicado, é um lace simples e que vão fazendo enquanto estão a fazer as voltas encurtadas, por isso o lace nesta parte é maior e aqui vai diminuindo. É um shile muito interessante, muito bonito e muito leve. Como podem ver, é um shile que fica muito comprido, não fica muito largo, mas fica com uma boa largura. É muito bonito, muito delicado, muito feminino. Podem fazer, se virem nos projetos que existem deste shile, a Vera fez num cor terra com um natural e houve quem fizesse a versão inversa. Houve quem fizesse aqui o cor terra e aqui o natural e houve ao contrário, aqui o natural e aqui o terra. Eu no meu caso fiz então este verde com este matizado e resulta, desde que o matizado não seja muito acintuado para se conseguir ver a parte do lace. Que pode ser feito não por uma principiante, mas quase por uma principiante do tricô, porque ele não tem grandes pontos complicados. Mesmo o lace é muito simples. Passemos agora à camisola Modern Vintage. A camisola Modern Vintage é uma camisola em brioche, mas que é feita toda ela em peças separadas, ou seja, vocês fazem as frentes e as costas, que são exatamente iguais, e depois fazem as mangas. No final, é cozido nestas interseções e ficam com a camisola feita. A camisola é então feita em ponto brioche, aqui no lateral é em ponto meia, que faz este feitio e que depois permite cozer sem qualquer dificuldade. O interessante da camisola Modern Vintage é que o corpo, as costas e as frentes são feitas numa cor e a manga é feita cada uma numa cor diferente, ou seja, isto permite que vocês aproveitem meadas que tenham singulares no vosso estoque e que as aproveitem nas mangas. O fio utilizado é um fio de espessura fingering, aquele fio mais fininho, cerca de 100 gramas 400 metros, neste caso é 100 gramas 366 metros. Eu utilizei o fio Sock Single da Olange,
na cor boot, que é este cinzento com um bocadinho de mais claro e outros mais escuro. Esta manga, que é a manga mais escura, é a cor To the Moon and Back, e a cor da outra manga, que já tem um bocadinho de turquesas, rosas, amarelos, verdes, é o Slow Motion. Então eu fiz isto com 3 cores da Olange Sock Single, o boot, o To the Moon and Back e Slow Motion, mas vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, sendo que também a podem fazer toda numa só cor, mas aqui é divertido para aproveitarem meadas simples, singulares que vocês tenham no vosso stock para as mangas. Eu fiz a camisola bastante mais curta que o modelo original, optei por fazer o tamanho mais pequeno, porque esta camisola é uma camisola que tem de folga cerca de 20 cm, eu achei que 20 cm era muito, então desci um tamanho e fiz de maneira a que ficasse cerca de 10 cm de folga aqui na largura, no corpo, e fiz então mais curta, porque eu só tinha 2 meadas do boot e o modelo pedia 3 meadas para o comprimento que estava. Eu, como só tinha 2 meadas, queria aproveitar as 2 meadas até ao final. Como fiquei depois sem fio, fiz o canelado da frente e das costas na cor das mangas, ou seja, não destoa a camisola e dei-lhe um pormenor de interesse e assim não tive que gastar mais do que 4 meadas. É uma camisola em estilo tradicional, mas com um toque muito atual. Passemos à segunda camisola do Interpretations, publicada pela Vera. É o Sunbeam, é uma camisola circular, top-down, que começa de cima para baixo, com um yoke feito como se faz tradicionalmente, com os aumentos de X em X carreiras, mas que depois, ainda na parte aqui do yoke, aqui em cima, tem uma série de voltas curtas que permitem fazer este efeito de triângulos e quadrados metidos. Ela parece muito mais complicada do que o que é. Em termos de escrita, a Vera explica muito bem cada passo para fazer. Não se vão sentir perdidos, não precisam de saber fazer nenhuma técnica em especial, nomeadamente o interlace, que era o que seria, que vos levaria a pensar, mas não precisam de saber fazer. Basta seguir o que a Vera diz, irem fazendo as voltas encurtadas e ir às vezes apanhando malhas para dar este resultado. É uma camisola que também ela foi desenhada para ter uma folga muito elevada. A Vera escreveu para ter uma folga de 20 cm, mas que eu optei por ter uma folga de 10 cm, por isso tricotei o modelo abaixo do que aquilo que eu costumo tricotar nos designs da Vera. Eu utilizei em termos de fio, o mesmo fio da camisola anterior, ou seja, utilizei a Olange Sock Single, aqui em 4 cores. Embora não pareça, eu tenho aqui este lilás e este coral. Depois temos aqui um mesclado que tem coral e a parte de baixo, onde faz quase um derreter da cor com a outra, tenho mais um bege que tem menos coral, ou seja, utilizei 4 meadas diferentes. Na do corpo, este bege com coral, gastei quase uma meada inteira e nas outras gastei entre meia meada a 60% da meada. É uma camisola que fica muito divertida se vocês usarem cores contrastantes e aconselho-vos a tentar fazer para testarem também os vossos limites. Não é que ela seja complicada, mas é para lerem instruções e ficarem com uma peça diferente, porque ela é uma camisola com um yoke habitual que nós estamos habituadas a fazer, mas que depois leva aqui esta reviravolta com estes triângulos. A Vera tricotou aqui com a parte mais clara e depois aumentou o escuro para baixo. Eu fiz aqui quase como no reverso. Usei à volta de menos de 3 meadas no total para esta camisola. Segue-se agora o Shile Silver Echo. O Shile Silver Echo é um shile que, embora pareça extremamente trabalhado, é composto por secções em que só tricotam meia e depois vão aumentando nos lados e no centro, porque ele é um shile triangular, e depois tem uma barra central bonita feita com pontos torcidos e que vão passando com diminuições e aumentos, mas que, embora quem veja pareça complicado, é muito mais simples de se fazer. Eu, para a minha versão, optei pelo fio Cumbria da Fiber & Company e, embora eu tivesse 3 meadas, que é um fio Sport, que é 100 gramas, 300 metros, eu optei por fazer menos 6 carreiras no final do shile, de modo a só usar 2 meadas do Cumbria. Mesmo assim, obtive um shile de grandes dimensões, ele depois de bloqueado ficou bastante comprido e largo, por isso as 6 carreiras podem ser suprimidas sem qualquer problema. É um shile que fica mesmo muito bonito, mas que o seu grau de dificuldade é intermédio, tem aquela dificuldade que aparenta. Uma tricotadeira de nível médio consegue fazer este shile sem qualquer problema. Por último, vamos falar do modelo do casaco Evergreen. O casaco Evergreen é um casaco perfeito
para o inverno, cheio de tranças, muito quentinho, feito num fio mais rústico, de espessura DK. Eu fiz o meu casaco no fio original, que é um fio finlandês da Kasarkerko Pompon DK, que comprei em 2018. É um fio que é produzido por uma empresa finlandesa, a partir de lã de ovelhas finlandesas, com pouco tratamento, por isso é um fio mais áspero, mais rústico, mas que depois de estar de molho cerca de um dia com amaciador de cabelo, fica muito mais maleável, muito mais fofinho. É um casaco que se tricota relativamente rápido pela sua grossura, mas que depois tem o handicap de ter aqui uma série de tranças, o que demora mais um bocadinho depois a fazer. O casaco tem aqui uma construção interessante em termos de ombros, é a partir daqui dos ombros que se vai fazendo a parte da frente e a parte de trás. Tem então tranças que nos dão sempre um elemento de interesse enquanto estamos a tricotar. A própria manga é toda ela com tranças, por isso estão sempre com este elemento ao longo do casaco. É muito bonito, veste muito bem e vai ser um dos meus companheiros este inverno. Aconselho a fazerem, não digo que seja um casaco que conseguem fazer até o dia de Natal, quer dizer, conseguir até conseguem, têm que andar um bocadinho mais depressa, mas fica muito bem, muito bonito. Exige apenas que vocês saibam fazer aumentos, algumas diminuições e que saibam entrançar. Podem ler o esquema ou então podem ler as instruções escritas das tranças. Não tem muito mais ciência, por isso uma tricotadeira de nível intermédio consegue fazer. E pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo e dos meus test knits para a Vera Välimäki. Sempre vos dá uma perspectiva numas cores e numas combinações de cores diferentes do original. Espero que vos inspire. A revista Interpretation tem modelos muito bonitos, quer da Vera, quer da Giorgio Locatelli. São 12 modelos, têm muito por onde escolher. Espero que se interessem a ver. Vão ter todas as minhas indicações na descrição deste vídeo, quer para os modelos originais, quer para os meus projetos no Ravelry. Têm lá todas as indicações dos fios utilizados, quantidades que eu utilizei, que também é que eu fiz, com muito mais fotografias que podem ver. E pronto. É tudo por hoje. Espero ver-vos no próximo vídeo. Espero que subscrevam o meu canal. Adeus!